Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui novamente. Eu tenho uma palavra para esta família. Eu via o Paulinho sentado com o Teodoro e o Thomas, e os dois traziam frutos. Caía assim de um pé, eles iam buscar e traziam frutos, e o Paulinho ia organizando ali. Então, o que o Senhor me mostrava é que vocês têm 2 evangelistas e um pastor nesta família, viu? Não é à toa que a letra T, também remete ao trabalho. Eles serão trabalhadores para o Senhor, viu? Servos, não se esqueça dessa palavra. Casal, Deus abençoe. Muito bem, eu não sei quantos estão vendo aqui a tela. Vamos ver se a gente tem água aqui. Eu te abençoo. Muito bem. Então, sejam bem-vindos a todos que estão aqui, aqueles que nos visitam pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos, que vocês possam ter uma experiência com o Senhor nesta manhã. E nós, juntos, vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e o que ela tem de benefícios para as nossas vidas e o que ela pode trazer dentro da perspectiva de um filho de Deus. Então, o título da pregação hoje é nada mais, nada menos do que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus hoje, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Não há quem possa te condenar. Não há quem possa dizer que você é pior ou não é merecedor de algo que você está recebendo. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em vista. É muito importante que nós entendamos isso. É muito importante que nós tenhamos isso nos nossos corações. E o principal, convicção. Porque se você não tiver convicção de que você é filho de Deus, você não poderá usufruir das benesses do Senhor. Então imagina quando você chega na casa de alguém para visitar uma pessoa, certamente você não pode pôr os pés no sofá, você não pode abrir a geladeira, você não pode abrir a despensa, você não pode ter as mesmas regalias que as pessoas daquela casa, certo? Estamos juntos? A não ser que você tenha muita intimidade com uma pessoa. Mas mesmo assim, você ainda não terá a condição de dono, a condição de parte de. Mas quando você aceita Cristo, aceita Jesus, e se torna filho de Deus, você não precisa mais pedir para abrir a geladeira ou comer alguma coisa. Estamos juntos? Estamos no mesmo raciocínio? Então imagino que os filhos Teodoro e Thomas, da Graziela, não vão perguntar para ela se ela tem ou não dinheiro para comprar o leite. Eles querem leite. Sim ou não? Como diria o Norberto. Eles vão querer o leite. Eles não perguntam se tem ou não a roupa para eles vestirem. Eles precisam de uma roupa para vestir. Então, assim é com um filho. Assim é conosco e com Deus. Nós não vamos perguntar se Deus pode ou não nos curar. Deus cura.
Nós não vamos perguntar ou não se Deus pode nos prosperar. Deus nos prospera. Nós não vamos perguntar ou não se Ele pode nos livrar. Ele nos livra. Isso é uma condição sine qua non. Que palavrão é esse? O que significa? Outra possibilidade não há. Essa é a realidade. Tudo bem? Estamos juntos? Muito bem. Então, a gente recebeu a notícia nessa semana de que não está funcionando aí, Rafa? Se apagar essa luz fica escuro para o pessoal da live? Só para ver se a gente consegue melhorar a imagem aqui. Melhorou um pouquinho, né? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma mulher atrás de uma grade, de uma prisão, e uma máscara. Então, há um ano, nós estamos vivendo. Pode deixar a luz acesa para o pessoal, senão eu vou ter o dom de cura aqui, o pessoal vai dormir, vou curar a insônia. Pode deixar a luz acesa aí, não tem problema. Muito bem, nós estamos vivendo um momento complicado, nós estamos vivendo um momento muito difícil para a sociedade, onde o medo está instaurado, onde a incerteza, a falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta de remédios, a falta de vacina, a falta de vergonha na cara dos nossos políticos, está gerando uma prisão para as pessoas. Tanto é que nós recebemos a notícia essa semana, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que nós não poderemos abrir as igrejas nos próximos 2 domingos. Até o dia 30 nós teremos que manter as igrejas fechadas. Então isso quer dizer que nós estaremos presos. Isso quer dizer que nós estaremos encarcerados dentro das nossas casas. Haverá uma restrição muito maior de pessoas que precisarão abrir mão dos seus negócios, abrir mão das suas finanças, abrir mão daquilo que tem, em detrimento de algo que está se passando no mundo. Esta é a realidade que nós estamos vivendo, quer você queira, quer você não queira. Para você ter uma ideia, o ano passado, o governo, quando começou esta pandemia, o governo liberou um empréstimo para as empresas, chamado Pronamp, e as empresas retirou esse dinheiro para fazerem o aporte e para não demitirem. O objetivo era as empresas não demitir os profissionais que elas tinham. Essa era a ideia. Então eles retiraram esse dinheiro para pagar a perder de vista em 60 vezes, para começar a pagar em 2021, com a promessa de que talvez em 2021 já haveria uma vacina, já haveria uma transformação da sociedade, já estaríamos livres desta pandemia. No entanto, a conta chegou para pagar, e os empresários estão desesperados. E eu não estou falando de empresas milionárias ou bilionárias, eu estou falando de pessoas que têm 3, 4 lojinhas, eu estou falando daquela gráfica, eu estou falando daquela empresa que tem 10 funcionários, 15 funcionários, ou 200 funcionários que seja. Eu estou falando de empresas que geram, que representam muito na sociedade brasileira, e tecnicamente essas empresas terão que fechar as portas. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar a conta. Isso gera o quê? Gera desemprego e reação em cadeia. Uma reação muito grande em cadeia na economia brasileira. É isso que nós estamos passando nesse momento. Eu estou falando aqui das coisas daqui de baixo, desta terra, para que vocês entendam talvez como está sendo a movimentação no dia a dia das coisas. E sem falar das escolas, dos professores que perderam os seus empregos, dos alunos que não têm condição de acessarem uma aula via celular, ou tablet, ou computador. O quadro talvez seja irreversível para algumas famílias.
Talvez essa conta as famílias vão pagar durante anos. Então, o que remete para mim e para você? Eu tenho um ponto de vista desse negócio, e eu prefiro aqui não externar, porque é o meu ponto de vista. Não é o ponto de vista do reino, não é o ponto de vista da igreja, mas é o meu ponto de vista. O que eu quero trazer para você aqui agora, neste momento, é a palavra de Deus. E eu quero trazer um pouquinho de esperança para que você se transforme e para que você seja um luzeiro em meio a uma tempestade. Nós estamos numa tempestade, nós estamos em alto mar, cada um aqui está no seu barquinho, cada um está ou num barquinho pequenininho ou num barco grande, mas o fato é que cada um aqui está em meio a uma tempestade. E nós precisamos entender como nós vamos sair disso, como nós vamos nos transformar e como nós podemos ajudar as pessoas. Por que não falar das pessoas que estão presas nos seus vícios, nos seus remédios, nas suas drogas, nas suas iras? Muitas pessoas estão iradas, muitas pessoas estão em depressão, e a depressão desencadeia vários comportamentos diferentes, compulsivos, seja ele por qual for o motivo. O ponto é que as coisas estão piorando muito, e ainda vão continuar nessa toada. As ondas ainda estão altas, e as ondas continuarão a serem altas, pelo menos por um período. Mas como diz Eclesiastes, há tempo para tudo nesta terra, nesta vida, e nós estamos num tempo de tribulações, de turbulências, de dificuldades. E agora nós precisamos aprender a sair desses problemas. Nós precisamos aprender a nos esquivarmos, a hora de atacar, a hora de resguardar, a hora de nadar, a hora de remar e a hora de deixar a onda nos levar. Então, este é o momento que nós estamos vivendo. E aqui, para esta igreja cristã Verbo Barueri, Deus levantou homens para trazer a palavra de Deus para vocês. E o nosso objetivo aqui é trazer essa palavra da forma que Deus tem nos dado no nosso dia a dia. E nós pregamos aquilo que nós vivemos. Nós pregamos aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, e todas as tribulações que nós estamos passando também, nós ensinamos vocês a transformarem as vossas vidas a partir da palavra de Deus. Mas o meu ponto de vista é, por favor, Rafa, passa para mim, não sei por que não está funcionando aqui. O meu ponto de vista é que nós temos liberdade, amém? Quantos aqui podem dizer que tem liberdade? Levanta a mão. Quantos aqui estão presos por algum motivo? Levanta a mão. Mas tem gente aí que não tem braço, mas tudo bem, não tem problema. Muitos de nós precisamos entender que Cristo nos proporciona a liberdade. Cristo morreu por nós, Ele se fez maldição por nós, Ele se fez ladrão por nós, porque as pessoas chamavam Ele de ladrão, as pessoas chamavam Ele de injusto, as pessoas chamavam Ele de todos os nomes que você pode imaginar, as pessoas cuspiam nele. O povo queria Jesus crucificado, o povo queria Jesus naquela cruz. Cristo se fez maldito por mim e por você. Por que que Ele fez isso? Porque o Pai, no seu plano redentor, amou o mundo de tal maneira que mandou Ele a sofrer por mim e por você, para nos dar essa liberdade, para nos dar uma liberdade em tudo que nós fizermos, em tudo que nós praticarmos. Nós devemos ter liberdade. Eu sou livre do vício, eu sou livre do medo, eu sou livre da depressão, eu sou livre do quê? Muitos de nós aqui, e eu diria 100% das pessoas que estão nessa sala, têm algum problema, tem alguma dificuldade, tem alguma mazela, tem algo para melhorar,
tem algo para se libertar. Todos nós, 100%. Não há perfeição. Então, a palavra é liberdade. Se Satanás está achando que a igreja vai fechar essa portinha e vai ficar calada, ele está enganado. E agora é a hora de nós intensificarmos tudo novamente. Então, a primeira atitude que esta igreja vai tomar é: eu quero convocar a igreja de hoje, de amanhã, aliás, até o dia 30 de março, para um jejum e oração todos os dias. Nós vamos nos reunir 7 horas da manhã no Zoom. Nós vamos mandar o link hoje à noite para vocês. Quem ainda não está no grupo da igreja, quiser entrar no grupo de WhatsApp da igreja, por favor, levanta a mão, procura um líder nosso, nós te incluiremos aí no nosso WhatsApp. E nós vamos orar todos os dias às 7 horas da manhã com quem estiver, não importa quem, mas nós vamos orar às 7 horas da manhã. Você pode estar no seu carro, você pode estar na sua casa, no seu ônibus, indo para o seu trabalho, onde quer que você esteja. Muitas pessoas estarão em casa, pouquíssimas estarão indo para o trabalho nesses próximos 15 dias. E nós queremos fazer uma oração curta, de 15, 20 minutos, mas que seja uma oração eficaz e um jejum para guerrear contra Satanás, para guerrear contra as hostes do inferno, de tudo que está sendo investido contra a igreja de Cristo. O ano passado nós adotamos a estratégia de orarmos, de pregarmos todos os dias nas lives que nós temos no Instagram e também no YouTube. Mas este ano, nós, enquanto houver lockdown, enquanto houver este fechamento de tudo, nós estaremos em jejum e oração. E você jejua como você quiser. A palavra fala de jejum e oração. Então escolha um momento do dia para você jejuar, seja de manhã, durante o dia ou à noite. Você jejue da forma que você quiser, e o jejum representa privações. Para que privações? Para que você negue a sua alma, tá certo? Eu vou negar a minha carne, eu não vou alimentar a minha carne, para que eu fique fraco, e quando eu estou fraco, é que fico forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu neguei a minha carne, aquela vontade de comer, e eu vou ficar mais suscetível a estar mais próximo de Deus. Então, às 7 horas da manhã, todos os dias, de segunda a segunda, nós estaremos no Zoom, orando em prol das pessoas, em prol do Evangelho, em prol das nossas vidas. Nós oraremos, levantaremos um clamor e jejum. Por quê? Porque nós somos livres, porque nós fomos levantados como um exército de Cristo, e a igreja não é este prédio, a igreja é um corpo, a igreja somos nós, a igreja são as pessoas que Deus levantou. Jesus Cristo veio para a sua igreja, Jesus Cristo morreu para a sua igreja, Jesus Cristo ressuscitou para a sua igreja, Jesus Cristo está voltando para a sua igreja porque Ele ama a sua igreja. Jesus Cristo está aqui hoje porque você está aqui hoje. Então nós temos liberdade em Cristo Jesus, nós temos liberdade para falarmos: olha, nós vamos orar sim, nós levantaremos um clamor, e a nossa luta não vai ser contra o nosso governo, a nossa luta não vai ser contra as pessoas da nossa família, a nossa luta não vai ser contra as pessoas da nossa igreja, a nossa luta vai ser contra principados, contra potestades e contra dominadores desse século. Não é contra a carne nem sangue que eu luto, não é contra o Dória, não é contra o Bolsonaro, não é contra o Lula. Eu não estou nem preocupado com eles, porque Deus não fez eles para serem corruptos. Deus os fez para serem homens de Deus. Eles é que não quiseram serem homens de Deus. Assim como eu preguei nas últimas 3 pregações, Deus não fez ossos, Deus fez humanos, seres humanos.
Deus não fez ossos secos, podres. Deus fez seres humanos para o louvor e glória do seu nome. Deus não fez o drogado, Deus não fez a prostituta, Deus não fez os corruptos, Deus fez seres humanos para a sua honra e glória. Deus fez a imagem e semelhança. E o que nós devemos fazer? Guerrear, lutar, sermos igreja. O que a igreja faz? A igreja salva. A igreja ajuda, a igreja é um canal de ajuda às pessoas, para salvar as pessoas, para libertar as pessoas, para curar as pessoas. E nós estamos aqui para isso. Se não fizermos isso, não somos igreja. Se não entendermos isso, não somos igreja. Então eu quero que você hoje saiba que nós precisamos trabalhar em prol do reino. O ano passado foram mais de, não sei quantas mil horas que nós pregamos, não sei quantas horas nós oramos ao meio-dia, e este ano não vai ser diferente, nós faremos a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós sabemos quem nós somos, nós temos o seu Espírito, e se temos o Espírito de Deus, somos guiados por Deus, pelo Espírito dEle, e Ele nos leva a entendermos qual é o próximo passo. E o próximo passo é um momento de guerra, é um momento de nós matarmos, não é um momento de nós morrermos, é um momento de nós avançarmos, de nós atacarmos, de nós lutarmos. A Bíblia fala que um filho de Deus deve andar altaneiramente. Se eu ficar aqui falando dos seus defeitos, eu não vou resolver o seu problema. Eu quero falar daquilo que você tem como promessa, do que está disponível para você, e adotar isso para a sua vida é uma decisão sua, e os frutos disso, de você escolher estar com Deus ou não, você vai ver daqui 1 ano, 2 anos, nós estamos colhendo hoje, que nós plantamos o ano passado, é nítido isso, é claro isso. Você quer um exemplo? Eu vejo essas pessoas na internet, e eu não quero falar mal aqui de ninguém, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para isso, mas eu vejo promessas, de que você vai para um curso, e você fica imerso ali 3 dias, 4 dias, e você sai dali destravado, outra pessoa. Eu fico olhando isso, e eu falo, meu Deus, como as pessoas podem acreditar nisso? Ok, você pode sair até diferente, por 1 semana. Não é sustentável. Por que não é sustentável? Não tem base. Não tem base. Não tem conteúdo. Não tem experiência de vida. Entende? É a mesma coisa daquele bancário, o cara foi bancário, ou que seja qualquer outro, metalúrgico, durante 40 anos, ele trabalhou ali, dentro de um local fechado, uma sala, durante 40 anos, e aí, ele pega toda a aposentadoria dele e vai abrir um café. O que acontece com ele na maioria das vezes? Quebra. Por que que quebra? Porque ele não sabe nada daquilo, não tem conteúdo, não sabe atender o cliente, não sabe ter cortesia, não sabe o processo, como deve funcionar, tem problema para negociar com o shopping center ou com os pontos, não entende do negócio. Se ele der sorte, ele vai bem. Ou se ele for muito, muito, muito competente naquele negócio, e estudar muito, trabalhar muito e aprender muito, mesmo assim ele não é nativo daquilo. As crianças de hoje em dia nascem mexendo no celular, a gente tem dificuldade com tudo, por quê? Porque somos imigrantes da tecnologia, não somos nativos da tecnologia. Os jovens nos chocam hoje, porque a transformação é muito grande. A mudança de pensamento, nós estamos vivendo uma revolução na era da humanidade.
Não houve evolução tamanha até hoje, como nós estamos vivendo hoje, e nós estamos nessa transição. Então, por isso eu quero que vocês entendam que Deus nos chamou para sermos livres, e buscar conteúdo na palavra de Deus, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e transformarmos o nosso ambiente, transformarmos a nossa casa, transformarmos nós em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu preciso que Deus me transforme, que eu mude de pensamento, mude de visão. Se os meus olhos forem luz, tudo vai ser luz. Mas se os meus olhos forem trevas, eu vou ver trevas em tudo. Então, o que eu estou vendo nesse momento? Uma oportunidade gigante para pregarmos a liberdade. Uma oportunidade gigante para levantarmos um exército para Cristo. Uma oportunidade gigante para ajudarmos as pessoas a serem salvas, porque talvez só quebrando financeiramente é que as pessoas vão se desprender do dinheiro, desprender das suas mazelas. Então, próximo, Rafa, por favor. O versículo é esse: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Repete comigo: não há condenação para mim. Não há condenação para você. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado, da morte. Repete comigo: eu sou livre da lei do pecado, da morte. Nós somos livres do pecado. Não deixe o pecado tomar conta da sua vida. Não deixe o pecado te prender. Está mais do que comprovado que as pessoas ficam doentes. Por quê? Porque a sua imunidade baixa. E quando a imunidade baixa, vem todas as sortes de doenças. E por que a imunidade baixa? Por uma centena de assuntos, de situações, de circunstâncias. Não se alimenta mal, não pratica exercícios, estresse, e por aí vai, depressão e outras coisas mais. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. Próximo, Rafa, por favor. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Não estamos mais vivendo a época da lei, senão a época da graça, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Por que nós fazemos um jejum? Para enfraquecer o desejo da carne. E aumentar o desejo pelo Espírito, a busca de Deus. Você precisa entender isso. Ah não, sabe o que é? Eu vou fazer um jejum porque eu preciso do emprego. Irmão, você vai passar fome à toa. Não faça isso. Leia a Bíblia. O jejum serve para chegar perto de Deus. E quando eu chego perto de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Quando eu priorizo as coisas de Deus, não ando ansioso por coisa alguma, mas eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Eu vejo as pessoas, eu sou crente, eu sou cristão, mas está falando um monte de mentira, está falando um monte de palavrão, está enganando um monte de gente. Não existe bênção aí. Não existe justiça aí. Não está na vontade de Deus.
Não existe justiça neste lugar. Muitas pessoas acham que, olha, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, eu faço o que é correto, eu faço o que é certo, olha, não roubo ninguém, não mato ninguém, não chego atrasado no meu trabalho, mas ok, se você não estiver fazendo a vontade de Deus, você é igualzinho àquele que não está fazendo a vontade, aquele que está fazendo vários outros pecados morais. É exatamente igual. Satanás tratou de contar essa história para as pessoas, de que pecado é só falar palavrão, roubar, matar, trair, ter pecado sexual. Satanás tratou de dizer isso para as pessoas. Satanás tratou de dizer para as pessoas, olha, a batuta está com você, é você que tem que fazer. É você o cara. Primeiro ele tenta dizer que você não é ninguém, dizendo que você não vai dar nada, e aí você consegue se libertar até disso. Depois, você se libertou disso, ele diz assim, tá bom, agora você é o cara. Quando você acha que você é autossuficiente, é porque você está fora da vontade de Deus. Quando você acha que você é o bom, que só você faz o certo, que só você é o cara, que está todo mundo errado, você está certo, você está fora da vontade de Deus. Então, quem vive segundo a carne, tem a mente voltado para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, se eu tenho a mente voltada para o Espírito Santo, se eu tenho a mente voltada para Deus, se tudo que eu vejo uma oportunidade de trazer o Evangelho, ou de cuidar das pessoas, ou de pregar o Evangelho, ou de implantar ali o reino, ou de trazer aquela realidade para a palavra de Deus, para traduzir no que eu tenho que fazer, eu estou, porque a mentalidade da carne é morte. E quando eu falo mentalidade da carne, eu estou falando de intelectualidade. As pessoas que buscam a sua intelectualidade, aquilo que acham que estão certas. Olha, sabe o que é? O que está acontecendo no Brasil é isso, aquilo, outro. Eu não teria grandes certezas. Sinceramente, eu não posso ter grandes certezas. Olha, o que está acontecendo no mundo, eu não sei. Esse jogo é muito grande, é muito alto, são coisas muito além das que eu posso chegar a tocar. Satanás, ele é extremamente organizado. Nós estamos lidando com um ser milenar, que domina os principados e as potestades. Os príncipes desse século estão dominados por Satanás. Os governantes, a mídia, tudo que você possa imaginar que controla a massa, é o sistema desse mundo. E o que nós temos que fazer? Guardar as nossas mentes, os nossos corações, e devemos atacar no mundo espiritual. O que significa isso? Significa nós mantermos a nossa firmeza em Cristo Jesus, mantermos as nossas vidas seladas pelo Espírito Santo, como diz em Efésios, o selo do Espírito Santo está sobre nós, não nos corrompermos com o mal deste mundo. Para quê? Para que a mentalidade do Espírito nos dê vida e paz. O desafio nesses dias de hoje, meus irmãos, é ter paz. O desafio é ter a paz de Cristo. Esse é o desafio. Como é que você consegue ficar em paz? Abrindo o seu WhatsApp, seu Facebook, seu Twitter, seu Instagram, ligar a televisão. Como você consegue viver em paz vendo essas notícias? Eu não consigo, sinceramente. Então eu prefiro buscar as coisas do reino, não que eu seja bitolado, mas eu prefiro me blindar daquilo que o mundo nos contamina, para que o meu coração seja guardado. Se eu olhar para este lockdown nesse momento, e ver o que ele vai gerar nos próximos 15 dias, eu vou entrar em desespero.
Se olhar para a vida de cada um de vocês aqui, que dependem ali, vendem, né? Tem muita gente que vende o almoço para pagar a janta. Nós somos assim. O brasileiro é muito assim. Esse termo é exatamente assim. Não deveria ser, mas essa é a realidade do país. O jovem sai do segundo grau hoje sem saber interpretar um texto. Essa é a realidade do país. Os jovens estão na faculdade hoje sem saber interpretar um texto. Essa é a realidade do país que você vive. Não tem inteligência financeira, não tem inteligência emocional, não tem inteligência espiritual, não busca a Deus. E quem são aqueles que estão dando certo? Aqueles que buscam a Deus. É isso que eu quero dizer para vocês. Porque ainda que tenha uma derrota, o Senhor não o desampara. Ainda que caia, o Senhor levanta. Porque o seu foco está no reino. Por favor, Rafa. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por isso eu estou conclamando a igreja para fazer um jejum. Para eliminarmos a vontade da carne nas nossas práticas nos próximos 15 dias, que talvez você vai colher daqui uns 3 meses. Ou pode ser imediato, depende da vontade de Deus para a sua vida e daquilo que você está buscando. Mas entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e agora nós precisamos trabalhar como o salmista Davi, que pecou, que errou, que caiu com Batseba, que adulterou, mandou matar Urias, ele pisou na bola com Deus, ele errou, e ele se arrependeu, e Deus falou: Deus, não me afaste da sua presença, não me retire o seu Santo Espírito, porque ele já sabia, ele era fora da sua época, ele já sabia o que significava não ter o Espírito de Deus, ele já sabia que Saul perdeu o Espírito de Deus porque errou com Deus. Ele já sabia que se ele perdesse o Espírito de Deus, ele seria um fracassado, ele seria uma pessoa que não seria levado mais à glória, ele não seria mais um rei, ele sabia o que ia acontecer, então ele já começou a clamar desde cedo: Senhor, eu errei, Senhor, a minha alma está, Senhor, seca, Senhor, eu estou um trapo, Senhor, eu sou um lixo, eu não sou ninguém, eu não sou nada, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, olha, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei com o Senhor, eu pequei contra Deus, eu estou aqui, Senhor, acabado, Senhor, mas, Senhor, por favor, Senhor, não me retires o seu Santo Espírito, não me afaste da sua presença, porque ele sabia que mais importante que o ouro, que a prata, ou o prazer que ele teve de ter aquela relação sexual com aquela mulher, mais importante que tudo isso era a presença de Deus, e era o Espírito Santo. E é neste nível que nós precisamos andar. É num nível de clamar pela presença de Deus, num nível de dizer: Deus, como as corças em busca de água estão no deserto, Senhor, assim a minha alma, Senhor, anseia por Ti. Assim a minha alma busca a Ti, Senhor. Eu não sou ninguém sem o Senhor. Eu não sou ninguém sem o Espírito. E Paulo está dizendo aqui: olha, vocês não estão dominados pela carne, mas no Espírito, mas do Espírito é a vida de vocês. E se de fato o Espírito Santo habita em vocês, nós temos que ter esse entendimento. Nós temos e buscarmos esse entendimento da hora que nós levantarmos até a hora que a gente for dormir. Eu não sei quantos de vocês aqui têm se sentido cansados,
Muitos de nós acordamos cansados já. Eu muitas vezes tenho acordado cansado. Por quê? Porque os dias são maus, a pressão é grande. A pressão é muito grande, pessoal. De tudo, de prover, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus. Há uma pressão contra a igreja de Cristo para nos tirarmos da vontade de Cristo. Há uma pressão espiritual para que você erre, para que você peque. As portas do inferno estão organizadas para te tirar da vontade de Deus, para que você não viva na plenitude do Espírito. E a palavra plenitude significa estar cheio. Essa garrafa não está na sua plenitude de água. Se ela encher até aqui, ela vai ficar plena, mas ela não está plena. Por quê? Porque já bebi a metade da água. Então, nós não estamos plenos com Deus quando não estamos cheios de Deus. Talvez você esteja 20%, 30% de bateria do Espírito Santo. Você precisa andar carregado 100% do Espírito Santo para que você tenha liberdade em todas as coisas, para que você seja livre em todas as coisas. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É isso que ele está falando aqui. Paulo foi muito claro: se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Ponto, parágrafo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. A gente tinha uma brincadeira lá, quando comecei a trabalhar em loja, né? A gente falava que os vendedores ruins eram mortos. Olha esse morto aí, né? Esse morto não vende. A gente brincava assim, né? Então o que eu quero dizer para você é: não seja um morto no Espírito Santo, seja um vivo de Deus. Quando eu cheguei nessa igreja, eu era jovem, ainda não tinha namorada, não tinha me casado. O meu presbítero me falava assim: todas as pessoas que não aceitaram Jesus são mortas. Você quer casar com uma morta? Porque eu queria uma mulher, né? Queria ter uma mulher para minha vida. Eu falo para os jovens aqui: vocês querem casar com morto? Vocês querem casar com defunto? Vá buscar um namorado fora do Senhor. Vá buscar uma namorada fora do Senhor. Aí você vai casar com um defunto. Foram os ossos secos quando se transformaram em pessoas, quando tiveram ali em Ezequiel 37, ganharam órgãos, pele, veia, tudo novamente, mas não tinham espírito, andavam mortos, estavam mortos. Então só quando sopra o Espírito é que você tem vida. Só uma pessoa que recebe o Espírito Santo é uma pessoa viva. E se você está vivo, você tem o Espírito Santo, você é livre. Então eu quero que você viva livre. E aí Paulo começa a orar pelos santos. Passa para mim, Rafa, por favor. Lá no capítulo 1 de Efésios, o Paulo começa a falar: Senhor, eu peço que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e revelação. Essa é a minha oração para toda a igreja hoje. Eu peço que Deus te dê um espírito agora de sabedoria e de revelação. Eu clamo a Deus que Deus te dê um espírito de sabedoria e de revelação para você enfrentar o que você tem que enfrentar, para você viver o que você tem que viver, para você agradar a Deus, para que você tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu peço a Deus que Ele te dê
no pleno conhecimento dele. O que é o pleno conhecimento? Uma pessoa que tem o pleno conhecimento de Deus, é uma pessoa que vive guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, guiada por Deus, pleno. Eu conheço o que Deus quer falar para mim, eu conheço o que Deus vai fazer, eu sei que Deus me ama, eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, eu sei que eu sou filho dele, eu não sou bastardo, eu sou filho de Deus, eu sou adotado, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, eu tenho acesso ao Pai. E se eu sou filho, eu tenho acesso à herança do Pai. E se eu sou filho, o que eu pedir Ele vai me dar. Desde que não seja para o meu próprio ventre, mas que seja para em benefício do reino. Senhor, eu quero isso. Para que você quer isso? Para que você quer um carro novo, uma casa nova? Para quê? Para que você quer um emprego novo? É simplesmente para se livrar do seu chefe chato? Não tem chefe legal, pessoal. Não existe chefe legal. Não existe chefe. Ah, meu chefe é tão legal. Puxa, olha, ele perdeu o emprego, por que será? Existe o chefe. E chefe nasceu para ser chefe. Ponto, parágrafo. Chefe não nasceu para te agradar. É igual o pastor aqui. O pastor ama que você seja feliz. O presbítero ama que você seja feliz. Mas não é a minha obrigação te fazer feliz. Eu amo que você seja feliz. Mas a felicidade só vai vir através de uma vida com Deus. Eu amo que você tenha prosperidade, mas eu não posso te fazer próspero. Eu não posso pregar aqui que você vai dar o dízimo, e que você vai dar o seu dinheiro, e que você vai ser aqui a pessoa que vai mais trabalhar na igreja, e que você vai ficar rico, que é uma mentira. É um conjunto de coisas. É um conjunto. Entende? Então o que eu quero dizer para você é, irmão, irmã, Deus quer que você seja livre, que você tenha o pleno conhecimento, assim como Paulo orou, que você tenha sabedoria nas suas ações daqui para frente. Sabedoria, peça sabedoria para Deus. Quando você pede sabedoria, Ele não recusa. Pede agora sabedoria. Senhor, a minha sabedoria não é o Google, a minha sabedoria tem que ser a palavra de Deus. Para de procurar as coisas no Google, pessoal. Vai procurar no Google de Deus, vai procurar lá no reino, na nuvem, está tudo lá na nuvem, está tudo lá no reino, está tudo no espaço lá. Senhor, onde é que, Senhor, está no seu reino a minha solução, não está no Google, Senhor, não está no Facebook, não está no WhatsApp, não está no meu chefe, não está no meu presbítero, Senhor. O meu presbítero pode sim, Senhor, me aconselhar com a sua sabedoria, mas a decisão é minha, Senhor. Mas, Senhor, a sabedoria tem que ser dada para mim, Senhor, porque eu sou santo, eu sou sacerdote, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou escolhido. Olha quantos benefícios o Senhor te deu. É isso que você precisa entender, que você precisa viver a palavra de Deus, ser ativado. Onde é que essa ativação acontece? Quando você busca, e aí você passa a ter um avivamento na sua vida, e você passa a orar em línguas, e aí você passa a ser batizado pelo Espírito Santo, e aí você passa a orar pelas pessoas, e aí você não reage tão mal, e aí você vai crescendo, você desenrola, você para de ficar olhando para baixo, você começa a olhar para cima, a sua cabeça vai e olha para cima, a sua coluna fica ereta, e você fala: Senhor, eu vou andar altaneiramente, Senhor, porque eu sou seu filho, eu fui chamado para ser vencedor, eu fui chamado para ser cabeça, não cauda, Senhor, eu fui chamado para dar glória a Deus, eu fui chamado para trazer a paz de Cristo, eu fui chamado para orar, para curar, para libertar, para transformar, Senhor. Então isso vai acontecer agora na minha vida, Senhor, e eu profetizo isso na minha vida, Senhor. Eu não posso profetizar morte, Senhor, eu não posso profetizar mazela, Senhor, eu não posso profetizar nada disso, e sim, Senhor, o poder de Deus na minha vida,
vida. Senhor, os meus filhos são seus, Senhor. Os meus filhos são apresentados agora diante do seu altar. Os meus filhos são bênção. A minha esposa é uma bênção, o meu marido é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção. O Senhor, o dinheiro que o Senhor está me dando, o Senhor vai multiplicar de 1 para 30, 1 para 100, 1 para 200, Senhor. Eu sei que vai acontecer isso porque eu sou seu filho. Eu não sou, Senhor, levado, Senhor, mais na minha carne, senão no seu espírito. E tudo isso, Senhor, em todas as coisas, Senhor, eu sou mais que vencedor. E Paulo continua dizendo, próximo versículo: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Caramba, que profundo isso. Você já meditou nisso? Então quer dizer que meus olhos têm coração? Ou melhor, o meu coração tem olhos? Então quer dizer que meu coração tem olhos? Então, um apóstolo, Paulo, está orando para que os olhos dos efésios tenham, o coração dos efésios tenham olhos iluminados, a fim de que conheçam a esperança. Então, para você que está sem esperança, hoje, eu quero orar para que você tenha esperança. Eu quero que você tenha esperança em Cristo Jesus. Joga fora a desesperança. Eu quero dar um testemunho para vocês. O ano passado, eu dependia de um negócio. Eu não tinha nada na mão, nada. Eu tinha zero. Eu decidi virar o cursor. Eu era empregado CLT, e aí eu falei, não, agora eu quero começar a empreender. E eu não tinha absolutamente nada, e o meu dinheiro já estava contado, para alguns meses somente. E eu falei, Deus, o que eu faço? Então Deus começou a abrir as portas, porém não tinha nada assinado, absolutamente nada. E eu mandei a proposta para uma empresa, e eu dependia daquilo. E 2 semanas antes de eu fechar esse negócio, eu entrei na oração do meio-dia, e glória a Deus por esse grupo do meio-dia. E nós vamos fazer história também com o grupo das 7 da manhã agora. E eu entrei no grupo do meio-dia e falei assim, eu quero dar um testemunho aqui hoje. Puxa, que legal, qual o testemunho? Eu falei, eu ainda não recebi, mas eu já vou confessar que eu recebi. Eu vou testemunhar de que esse negócio já está fechado. Passaram 2 semanas e o negócio foi fechado. Também agradecer pelas orações. O Norberto foi, inclusive, agente de transformação na minha vida. Por isso você precisa se submeter às pessoas. Você precisa depender dos irmãos. Você precisa estar junto com os irmãos. Anda de braço dado com os irmãos. Eu estava ali, o Norberto falou, eu estou sentindo que está acontecendo alguma coisa. Eu falei, Norberto, está acontecendo isso. Vamos orar agora. Ele orou 1h da tarde, às 5h da tarde. 5h da tarde, o contrato foi fechado. 2 semanas depois que eu tinha dado testemunho. Por isso a gente precisa andar de braços dados com as pessoas. É melhor que sejam 2, porque se um cair, o outro levanta. Não fica sozinho. Você vai fechar, a gente vai fechar a igreja agora, mas não anda sozinho. Liga para os irmãos, anda junto. Respeita o distanciamento social, mas faz lá uma visita, toma um café de 1,5 metro de distância. Anda junto, não fica sozinho. Se ficar sozinho, você vai morrer. Uma brasa fora da fogueira, ela se apaga, você se esfria, você não tem mais relacionamento. Entende? Tem tanta gente que depois da pandemia foi embora da igreja. Eu fico olhando e falo, meu Deus, o que é isso? E não é só aqui não, não é só aqui. Todos os presbíteros que eu conheço, pastores que eu conheço, falou, olha, tem uma igreja que eu conheço, tem 3.000 membros, o pessoal está fazendo, fora do país, o pessoal está fazendo reunião só online até hoje. Sabe quantas pessoas entram na live deles? 50. 50 pessoas.
Tem igreja aqui em Barueri que tinha 3.000, está com 1.000. De gente que não vai mais para a igreja e acha que assistir pelo YouTube está bom. Mas está morrendo. Vai morrer. Vai quebrar. Por quê? Porque a igreja precisa agora se reinventar. Mas a palavra de Deus nunca vai mudar. O que nós vamos fazer é só mudar a forma de fazer daqui para frente. É híbrido, é online, é presencial, é respeitando o distanciamento. Nós vamos continuar fazendo isso, mas o que eu quero dizer para você é que a esperança de que um tempo é esse que nós estamos vivendo, mas que Deus vai nos dar a vitória, tem que acontecer. E caminhando para o final, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória da sua herança, dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que temos conforme a atuação da sua poderosa força. Próximo, Rafa. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Presta atenção nisso, igreja. Igreja, presta atenção nessa palavra. Se você não lê em casa, você vai ler aqui. Mas presta atenção nisso que a palavra está falando. Olha só o que Deus está falando para esta igreja, para todas as igrejas, não é só para essa igreja, porque a bênção é para todos. Exerceu Cristo um grande poder, ressuscitando dos mortos, fazendo aceitar, Ele se assentou à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais. Cristo está com Deus Pai nas regiões celestiais, e Ele tem governo, Ele tem autoridade. Então não pense que estes governantes têm o domínio da sua vida. Eles podem até fechar as portas, ok, mas no mundo espiritual, no governo espiritual, quem tem o governo das nossas vidas é Deus, é Jesus Cristo, e nós precisamos entender isso. Agora, como nós vamos viver aqui nesta terra, precisamos pedir sabedoria para Ele. Aí nós contamos com a sabedoria dEle, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo do pé de Cristo, e Cristo governa a igreja. Então, Ele nos dá tudo que nós precisamos, em todas as circunstâncias. Então não temas, não se desespere, não entre em depressão, não goste de ficar deprimido, e busque a plenitude de Deus, para que Ele te dê tudo em todas as circunstâncias. É mais fácil reclamar, é mais fácil ficar deprimido, eu sei. Eu também, às vezes, fico. É mais fácil, porque a gente arruma um monte de aliado. Agora, quando você fala assim, vamos levantar aqui, vamos trabalhar. Vem dois. É assim que funciona. Porque é mais gostoso ficar sentado, é mais gostoso reclamar. Chega na fila do banco e fala assim, o país está difícil, hein? E no mercado, as coisas estão caras. Ih, rapaz, você arruma um monte de gente para conversar. Agora fala assim, esse mercado é bom, né? Esse banco é legal, né? Claro que não, desculpa aí, Emerson, mas não tem banco legal, né? Mas elogia alguma coisa para você arrumar um inimigo. Entende? É mais fácil reclamar, é mais fácil falar mal, é mais fácil criticar. Absalão, todas as vezes que você reclamar de alguma coisa, ou de um governo, ou de alguém que exerce autoridade, você lembra de Absalão. Absalão era filho de Davi, que ficava na porta do castelo. O povo vinha para demandar com Davi, ele falava assim, sabe o que é? O rei não tem tempo para te atender, eu vou te atender. Vem aqui, qual é o seu problema? Meu problema, sabe o que é? Eu estou sem dinheiro. Não, toma um dinheirinho aqui, e ainda, ao invés de receber um beijo na mão das pessoas, ele beijava a mão das pessoas. E ele roubava o coração do povo. E o que ele fazia? Ele roubou ali o
coração de todo aquele povo. E perseguiu ainda o pai, foi uma maldição. E todas as vezes que você começar a falar de uma liderança, em qualquer que seja a esfera, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja no governo, você lembra de Absalão. Era o espírito verdadeiro anticristo que estava ali, Satanás estava ali, falando mal das pessoas, falando mal de quem estava governando. Sabe o que é? Eu faço melhor. Eu não sei se eu e você, se estivéssemos no governo, faríamos melhor que alguém. Eu não sei se eu faria melhor. Eu não sei se eu estivesse na presidência daquela empresa, eu faria melhor. Eu não sei. Eu preciso estar lá. Você precisa sentir a pressão no seu ombro. Entende? Estar aqui em cima é uma pressão gigante. Vir aqui falar para vocês é um peso enorme. Por quê? Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Nós precisamos entender isso. Então nunca critique alguém que está na posição de liderança, porque você nunca sabe o que essa pessoa está passando. Aliás, nunca critique ninguém. É sempre mais fácil. Então a circunstância, meu irmão, vai ser difícil, e o Espírito Santo está aqui para te ajudar. E aqui para finalizar, somos filhos e herdeiros, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em nós revelada. O sofrimento que você está aqui sofrendo hoje, o que você está passando hoje, não é nada comparado com a glória que vai ser revelada em você, quando você estiver em Cristo Jesus. Pensa nisso, pensa na eternidade, pensa no que você vai viver com Cristo Jesus. Viva o céu aqui hoje na terra, e você tem a oportunidade de ser ou o termostato, ou o termômetro, que é o próximo slide. Você pode ser um termostato, ou você pode ser um termômetro, você escolhe. O termômetro ele só vai medir a temperatura e vai ficar igual à temperatura, tá certo? É isso que faz. Você põe o termômetro lá, está com febre, 38 graus, ele vai ficar com 38 graus. Agora o termostato não. O termostato ele fala assim, ó, é 40 graus, é 25, é 18, é 22. Então você tem a oportunidade hoje com o Espírito Santo em você, de dizer, eu vou ser termostato. Eu vou determinar a temperatura que eu vou viver. Eu vou viver na temperatura agradável. Eu vou viver na temperatura quente. Eu vou me estressar com tudo, ou então não vou ligar para nada e vou deixar a vida me levar. Você vai depender do que você quer ser. Se você quer ser um termômetro, se você quer ser levado por todas as circunstâncias, fique à vontade. Essa é a decisão que você precisa tomar hoje. Eu quero viver na carne, seja um termômetro. Eu quero viver no Espírito, seja um termostato. Controle, dando o controle para Deus. Próximo, Rafa. E para finalizar, já falei isso 3 vezes, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo vai te ajudar na sua fraqueza hoje. Eu sei que você tem pouca força. A igreja de Filadélfia, pouca força. Eu sei que você tem pouca força, mas o Espírito vai te ajudar, pois não sabemos como orar, não sabemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Ainda que você não saiba o que fazer, ainda que você não saiba o que orar, ainda que você esteja desesperançado, o Espírito Santo vai interceder por você. Né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus te ama, meu irmão. Ele mandou seu filho por você. Você está aqui hoje é porque você ama a Deus. Eu sei disso. Eu sei disso. Você está aqui hoje é porque sobra ainda um grãozinho, um nanogrão de fé. 1 milímetro de fé você tem. 1/2 milímetro, 1/10 de milímetro de fé você tem. Por isso que você está aqui hoje, por isso que você veio aqui hoje. Então, Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Agora, se entregue, busque a Ele. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o próximo slide é o seguinte. Isso aqui é um cockpit de uma aeronave.
Você acha que um piloto entra numa aeronave dessa com dúvida de alguma coisa? Ele pode ter dúvida. Se ele apertar um botão errado ali, o que acontece? O avião cai. Certo? Com Cristo você não pode ter dúvida. Próximo aí, Rafa. Você tem que ter certeza. Você tem que ter certeza das coisas. Você tem que ter certeza que você é filho. Você tem que ter certeza. Vamos levantar, Daniel, por favor. Você tem que ter certeza que você é filho. Você tem que ter certeza que você é herdeiro. Você tem que ter certeza que Deus perdoou seus pecados. Que você já não é mais escravo. Que você não tem medo. Você tem que ter essa certeza. Este é o dia que o Senhor fez. Para que você tenha certeza. Como um piloto de avião tem certeza que ele vai apertar aquele botão e o avião vai subir. Ele vai apertar aquele outro botão e o avião vai descer. Não pode ter dúvida. Porque se você tiver dúvida, você vai viver na periferia do Evangelho. O que é a periferia? É algo que fica fora da cidade. Tudo que é periférico está fora, não está no centro. Não está no centro da cidade. Está fora da cidade, está fora da vontade de Deus. Eu não posso mais viver na superficialidade. Eu não posso viver mais com a água na canela. Eu preciso mergulhar, como o Elvis falou aqui hoje. Eu preciso imergir. Eu preciso me dar um mergulho nessa água do Espírito. Para que eu seja transformado. Para que a minha vida mude. Porque agora é matar ou morrer. Porque agora ou eu vou viver ou eu vou morrer. Não tem mais o que fazer, pessoal. A guerra está grande. A guerra é brutal. O inimigo está de AR-15. O inimigo está de raio laser. Ele não erra. Ele mira na sua cabeça e atira. Ele não erra, é um tiro e um morto. Um tiro e um morto. A gente não pode errar mais. Nós precisamos ter muita certeza de que Deus te ama, de que Deus me ama, apesar das minhas mazelas, apesar de eu ser uma pessoa ainda que não cheguei nem perto daquilo que eu gostaria de ser, apesar de todos os meus problemas atuais, eu preciso ter a certeza de que se eu me entregar para Deus hoje, eu serei transformado, eu serei liberto, eu serei curado, eu terei esperança, eu viverei a plenitude do Espírito, eu serei guiado pelo Espírito, eu serei filho e não mais órfão, eu serei livre e não mais escravo. Tem uma música que diz: já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu sou o filho de Deus porque Ele me libertou. Ele me transformou, Ele me deu vida. Ele me deu vida em abundância. Então este é o dia que o Senhor fez. Eu quero cantar essa música. E nós vamos orar no final. Como Paulo orou pela igreja, eu quero orar por vocês. Eu não chego nem no calcanhar de Paulo. Mas eu fui chamado para interceder por vocês. Para orar por vocês. Por esta igreja. Eu quero orar por vocês hoje. Eu quero abençoar a vida de vocês hoje. Depois dessa canção, o Daniel vai cantar só a primeira parte dela. E depois nós vamos orar em nome de Jesus. Tu desvenda-me com a melodia, tu me secas com a canção de libertação pros meus inimigos e os meus medos se vão. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo,
Deus, do ventre da minha mãe, tu me escolheu, teu amor me chamou. Eu nasci de novo em tua família, teu sangue flui em mim. Cantem, vai. Já não sou filho de Deus, já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, não há situação, Pai, que nos separará do seu amor. Não há, Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço hoje, Pai, a Ti, Senhor Deus, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso glorioso Pai, dê a esta igreja, Senhor, a estas pessoas e a todos que estão nos assistindo, um espírito de sabedoria e revelação, ó Pai, no conhecimento dEle, Pai, no conhecimento, Senhor, de Jesus, para que conheçam, Senhor, a esperança e as riquezas da gloriosa herança, Senhor, a herança que há em Cristo Jesus, nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, Pai. Nós que cremos, ó Pai, na atuação da sua poderosa força em nós, eu te peço, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Eu profetizo hoje sobre esta igreja, Pai, uma igreja vitoriosa, Pai. Eu profetizo o seu Espírito Santo sobre cada um aqui, ó Pai, e que ainda que um breve momento estaremos separados, encarcerados em casa, Senhor, estaremos livres na pregação do Evangelho. E que cada um aqui, ó Pai, possa viver, buscando, estando juntos contigo, ó Pai, na luta, Senhor, pela sua gloriosa força, ó Pai, pelo seu glorioso amor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço uma força extraordinária, Pai, para cada um aqui, Senhor, para suportar, Senhor, os dardos inflamados do inferno, ó Pai. Que o seu escudo, Senhor, seu capacete, ó Pai, a sua roupa, a sua couraça, a sua sandália, a sua espada, Senhor, venha sobre nós. A armadura de Efésios, ó Pai, venha sobre nós hoje, ó Pai, para vencermos e sermos mais que vencedores em todas as circunstâncias, ó Pai. E eu profetizo que nada nos separará do amor de Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Eu envio a sua igreja, em nome